Fala, galera. O nosso assunto agora é o modelo atômico atual, que foi o modelo que sucedeu o modelo atômico de Bohr. Esse modelo atômico de Bohr ele já trazia muitas ideias importantes, como o conceito de energia quantizada, ele conseguia explicar o teste da chama. Entretanto, o modelo atômico de Bohr só funcionava perfeitamente para as espécies hidrogenoides, que são aquelas espécies que apresentam apenas um elétron. E aí precisava-se de um modelo que conseguisse ampliar essas ideias. E aí o francês Louis de Broglie vem com a ideia de partícula-onda, e aí o elétron passa a ser estudado como onda nesse modelo atômico atual. O alemão Heisenberg vai falar do princípio da incerteza, que é impossível determinar a velocidade e a posição do elétron simultaneamente. E dentro dessas ideias do de Broglie e do Heisenberg vai surgir também as ideias do Linus Pauling, do diagrama de distribuição eletrônica. E aí, nesse modelo atômico moderno, a gente vai ter os chamados níveis energéticos Esses níveis energéticos, eles vão estar relacionados com as camadas eletrônicas lá do modelo atômico de Bohr. Só que agora o conceito é um pouco diferente, não dá para falar de órbita. A gente não sabe, a gente não tem certeza de onde o elétron está nesse modelo atômico moderno. E além dos níveis energéticos, que de alguma forma o modelo atômico de Bohr associava às camadas, um conceito importante também que surge nesse modelo atômico moderno é o conceito dos subníveis energéticos. Houve uma evolução no estudo dos espectros e agora o estudo dos espectros finos permitia que se observassem transições entre os níveis. E aí essas transições entre os níveis permitiu que se conhecessem os subníveis energéticos, que foram batizados, de S, que estava relacionado com a palavra em inglês sharp, que era brilhante, P de principal, D de diffuse e F de fundamental, tá? Hoje a gente tem outros, a ideia dos subníveis é que depois do F a gente utilize a ordem alfabética. Então depois do F vem o G, depois o H e aí vai. Mas a ideia de níveis energéticos e subníveis energéticos é uma ideia que está bem relacionada com esse modelo atômico atual. A partir dos níveis energéticos e subníveis energéticos, o Linus Pauling vai criar um diagrama de distribuição eletrônica. Esse diagrama vai permitir que a gente possa ver a distribuição dos elétrons através dos níveis e dos subníveis energéticos. Aqui os níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e os subníveis S, P, D, F, depois do F, ordem alfabética, G, H, I. E aqui o Linus Pauling não só construiu esse diagrama, como ele determinou uma ordem crescente de energia para esse diagrama. E essa ordem crescente vai seguir essas diagonais aqui, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e assim sucessivamente. Então, se a gente seguir essa diagonal, a gente vai ter a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, tá? E a gente vai agora pegar alguns exemplos exatamente para a gente poder trabalhar com esse diagrama do Linus Pauling, tá? Então, por exemplo, magnésio, número atômico 12. Seguindo o diagrama de Linus Pauling, como que fica a distribuição eletrônica do magnésio? Eu vou fazer a distribuição até completar 12, porque ele tem 12 elétrons. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Tá? Aqui é a distribuição eletrônica do magnésio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Dando exatamente os 12 elétrons. 2, 4, 10, 12. Então, completa os 12 elétrons que o magnésio apresenta na sua eletrosfera. Existe uma outra representação que a gente pode fazer para a distribuição eletrônica, que é fazer a representação do gás nobre. Então, a distribuição eletrônica até 2P6 representa o gás nobre neônio. Então, a distribuição eletrônica do magnésio também poderia ser escrita assim, neônio 3S2, tá? Vamos pegar um segundo exemplo. Agora vamos pegar um íon. Aproveitando o mesmo magnésio. Magnésio 2+. Se é o magnésio 2+, indica que ele perdeu 2 elétrons. E aí ele vai perder os elétrons sempre da camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada. Então, olha aqui. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Então, o magnésio vai perder os íons
Desculpa, vai perder os elétrons da terceira camada. Então, como é que fica a distribuição eletrônica do Mg2+? 1s2, 2s2, 2p6, perdendo os 2 elétrons lá da última camada. Um terceiro exemplo que a gente vai usar é o ferro, que tem número atômico 26. Distribuição eletrônica do ferro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Soma aqui que vai dar os 26 elétrons do ferro, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Seguindo a ordem crescente de energia do diagrama de Linus-Pauling. Se eu for fazer agora, como quarto exemplo, a distribuição eletrônica do íon ferro 2+, ferro 2+, o ferro vai perder 2 elétrons. E aí, muita atenção, porque os elétrons têm que ser perdidos da camada de valência. E a camada de valência é sempre a última camada, aquela que está mais distante do núcleo. A camada de valência não é essa, ó, não é a terceira camada, não é o 3D. A camada de valência é a quarta camada. Então, o ferro vai perder os elétrons da camada de valência. E aí, a distribuição eletrônica dele, do íon, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, tá? Então, lembra que quando você vai fazer a distribuição eletrônica de um íon, que ele estiver perdendo elétrons, os elétrons sempre têm que ser retirados da camada mais externa. Um grande abraço e até a próxima.